Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Aquela famosa frase dos calls online. Renata, Lívia, Vinícius, estão me ouvindo bem? Sim, boa tarde, tudo bem? Boa Boa tarde. tarde, Boa- tudo Prazer bom? estar Boa aqui. tarde, tudo bem? Estou ouvindo sim. Legal, Então, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez eu tenho que agradecer em nome da Liga o tempo que vocês estão colocando aqui para compartilhar com a gente a visão de vocês sobre inovação no cenário brasileiro. E antes de mais nada, e já pedindo para vocês também se apresentarem, eu vou trazer uma primeira pergunta para vocês já embutirem na resposta aí quando vocês já forem se apresentar, que é o efeito que a gente teve de reflexo da pandemia em termos de inovação aberta aqui no país. E aí eu gostaria de ouvir de vocês um pouco mais de o que ficou gravado no nosso DNA a partir de agora em termos de inovação, com base nos nossos traumas positivos e negativos durante o momento de pandemia. Vamos começar então pela Renata. Joia, bom, primeiro de tudo é um prazer estar aqui, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite, com Aira, Cardil, Liga. É ótimo estar aqui com todos vocês, me sinto em casa. Então, meu nome é Renata Zanuto, eu sou co-head do Cubo. O Cubo é um hub de conexão que faz basicamente curadoria e matchmaking. A gente conecta startups selecionadas com outras startups, com grandes empresas, com investidores, com universidade, com o propósito de gerar conexão e principalmente gerar negócios. A gente também faz curadoria dos nossos mantenedores, né, de quem está aqui dentro do prédio fazendo a jornada da transformação digital, e também tem como curadoria de conteúdo, que é o conteúdo para fomento ao empreendedorismo. Então tem diversas iniciativas que a gente faz também de fomento ao empreendedorismo. Hoje a gente conta com mais de 200 startups que são selecionadas, startups de todas as indústrias, que participam dessa conexão com a grande empresa, principalmente para a jornada de transformação digital, e aproximadamente 30 grandes empresas que são os nossos mantenedores aqui no prédio. Entrando na sua pergunta, Rafael, de principais aprendizados aí do que a gente tirou com a crise e do que aconteceu principalmente nesse momento, acho que a palavra que está todo mundo falando é aceleração da transformação digital. Então a gente estava num período no Brasil onde essas relações elas já estavam acontecendo de forma mais intensificada, né, onde as grandes empresas elas já tinham entendido todos os benefícios da conexão com as startups para gerar negócio, para gerar mais inovação para dentro de casa e para ter diferencial no ecossistema. Então essa relação ela já estava caminhando muito bem em 2019 e comecinho de 2020, e 2020 tinha tudo para ser um ano extremamente promissor, com essa relação não só de negócios entre startup e grande empresa, mas também de investimento em startup, de aquisição em startup. Quando veio a pandemia, o primeiro momento foi aquele momento de o que vai acontecer, aquele momento de total incerteza, onde tanto startup como grande empresa segurou custos, né, para ter receita, para ter caixa, mas depois de março, de abril, maio, começaram a voltar os negócios e teve a transformação da aceleração digital, porque muita empresa só ia conseguir possibilitar a sua operação se fizesse negócio com startup, né? Só percebeu que essa continuidade do negócio, ela muitas vezes só seria possível se ela fizesse essa aproximação do mundo de inovação, se ela fizesse a sua transformação digital. Então, essa transformação, ela foi extremamente acelerada, foi um momento de adaptação para todo mundo, né? E aí, tanto adaptação para pessoas como para adaptação para as empresas, e de muita flexibilidade dos dois lados, onde essas relações foram estreitadas e os negócios aconteceram ainda mais. Mas acho que, Legal. obviamente, que os dois aqui que estão comigo têm muito mais também para contribuir, porque estão no dia a dia mesmo dessa relação. Muito legal, Renata. Então vou passar a bola para a Lívia. Lívia, por favor, se apresente, conta um pouco da Wayra para a gente e também a nossa pergunta aqui, né? O que você considera que ficou de trauma positivo e negativo na inovação no Brasil por causa do cenário de pandemia? Legal, Rafa. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Liga, pelo convite. Renato, Vinícius, estar aqui nesse painel está sendo ótimo compartilhar um pouquinho. Eu sou Country Manager da Wayra Brasil. Eu me juntei ao time da Wayra recentemente, tenho um pouquinho mais de um mês de casa, então estou bem animada com esse novo desafio. E falando um pouquinho de Wayra, né? Quem nós somos? Nós somos um hub de inovação do Grupo Telefônica Vivo e temos um Corporate Venture Capital, né? Um CVC que investe em startups.
Então, falando um pouco do contexto também e como que a gente vem atravessando, né, essa pandemia, esses aprendizados que nós temos tido. A Wire já está no Brasil há bastante tempo, e então, um pouquinho de trajetória, né, já foram 78 investimentos, hoje nós temos 34 empresas no portfólio, é um portfólio bastante saudável, então, na pandemia, né, acho que teve, é claro que todas tiveram aí um teste de estresse, de caixa, essa necessidade realmente, né, de se adaptar e de pivotar muito rápido, né, aproveitando as oportunidades também que a pandemia trouxe. Então, eu não vejo como um trauma, eu acho que tem muito de aprendizado. Tem algumas das startups, por exemplo, de streaming, né, que parceiro de vocês, cresceu mais de 400%, né? Então, é saber realmente aproveitar o momento para isso. E eu fazendo um paralelo, né, sobre a nossa tese e como isso, né, se de alguma forma impactou a nossa tese de investimento. A Wire não teve nenhuma alteração, né? A gente continua reforçando mesmo o nosso investimento, buscando startups que possam gerar negócios com a Vivo, independente da fase da pandemia. Eu acho que teve um momento que todo mundo, né, teve essa incerteza de o quanto ia durar, como ia acontecer, mas também chegou num ponto de retomada. Então, é o que a gente tem visto, todas as empresas voltando a fazer negócios. Então, teve um impacto em algumas negociações que ficaram paralisadas aí por 2, 3 meses e já retomaram. Alguns deals, né, que estavam com receio de impacto no valuation, também em função de queda de venda durante a pandemia, então se postergaram um pouquinho, e agora a gente tem visto tudo voltar de uma forma muito acelerada. E eu acho que é bacana, a gente fala muito, né, voltou aquele tema do antifrágil, né, que como é que as startups, não basta ser resiliente, né, então ela tem que ser resiliente, passar por isso, ter os aprendizados e sair do outro lado melhor do que ela entrou, né, então nesse sentido a gente está bastante otimista e o portfólio aprendeu muito com isso e a gente tem apoiado sempre que a gente pode de todas as formas mesmo e conectando tanto com outras corporações, conectando com fundos e buscando novos investimentos. Muito legal, Olivia. Daqui a pouco a gente vai abordar um pouco mais da estratégia, os stacks de inovação dentro da Wire. Antes eu quero pedir para o Vinícius também se apresentar, contar um pouquinho de como a Cargill vem falando de inovação com o mercado e na visão de você mesmo, Vinícius. Em que momento a gente está e que trauma a gente, positivo ou negativo, absorveu falando de inovação nesse momento pós-pandemia? Obrigado, Rafael. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a participação aqui no painel contigo, com a Lívia e com a Renata. É realmente um privilégio aí estar falando para todos vocês aí um pouco da nossa experiência. Meu nome é Vinícius, eu trabalho na Cargill, Nutrição Animal. Hoje eu lidero globalmente o nosso negócio digital para produção animal, focado em avicultura, bovinocultura de leite, corte e também suinocultura. Bom, para a gente, né, falando um pouquinho aí da inovação aberta, isso faz parte da nossa estratégia como empresa, né, isso está até declarado dentro do nosso livro verde, que são as diretrizes para o sucesso da nossa organização, e isso é reforçado na liderança, né, onde a gente tem realmente metas de inovação. E para a gente, inovação, né, ela tem tudo a ver com a dor e o problema, né, do nosso cliente, onde realmente a gente tem que se apaixonar pelo problema e pela dor do cliente, não pela solução que a gente tem aí para oferecer para eles, né, e buscar realmente o que importa, o que mexe o ponteiro na vida deles, buscando realmente ter intimidade com eles, empatia para prover soluções. E esse cenário de pandemia, né, exercitou isso ainda mais, né, porque a cadeia, né, de produção animal está relacionada com alimentação, né, e todos sabem aí o reflexo que foi na alimentação aí com a pandemia, um aumento de demanda repentina, né, e uma grande pressão aí também nos frigoríficos em termos de produção animal, associado com toda a economia, né, de proteína animal, já estava sendo afetado pelas questões de China, né, com a gripe suína. Então, o fato, né, de você não poder ter o contato social, né, ou proximidade com o cliente de uma forma física, fez a gente realmente pensar, né, de que forma que a gente pode inovar para estar junto aí dos nossos clientes mesmo à distância. Então, do ponto de vista de negócio, né, alta demanda,
mas com dificuldades aí de conversar com os clientes. Então, a gente teve inovações aí internas, né, de até trazer a equipe da própria Cargill em competição de inovação aberta, interna, de como que a gente pode estar presente do cliente, mesmo distante. Mas, assim, hoje a gente vê, né, que a própria pandemia acelerou essa questão aí da transformação digital, porque cada vez mais é difícil ter o contato, né, e isso também associa com questão de acessibilidade à internet no campo, além de utilizar melhores as informações, né, no campo, para você poder tomar melhores decisões de onde você vai investir o foco, né, de atuação. Mas a gente realmente acredita muito na inovação aberta e realmente a pandemia acelerou aí esse sentido aí da inovação digital. A Cargill, né, até é bastante orgulho para a gente, né, na semana passada até destacar isso, que a Cargill Nutrição Animal foi eleita como a mais inovadora do agronegócio, né, segundo a revista Valor Econômico na semana passada, o que para a gente deixa a gente orgulhoso, que esse realmente é o caminho, né, de estar inovando junto aí com os clientes. Muito legal, Vinícius. E eu vou puxar essa pauta de relacionamento do ecossistema, começando por esse eixo startup, empresas, né? E aí eu volto aqui com a Renata para a gente falar um pouco mais do contexto do Cubo dentro disso. Renata, hoje você conduz o Cubo, que é considerado o maior hub da América Latina de inovação, de conexão entre startups e empresas. Além disso, o Cubo é uma iniciativa de um dos maiores bancos do Hemisfério Sul, né? Então essa conexão ela fica muito clara pelo potencial que pode se gerar de negócio disso, né? E fora as empresas que hoje estão lá habitando o Cubo, né? E justamente também se conectando com as startups, com as mais de 200 startups, como você falou. Pensando na evolução desse relacionamento, né, e com a conexão com os outros players do ecossistema, como é que você enxerga isso dentro do que existe dentro do contexto do Cubo hoje? Tá no mudo, Renata. Desculpa, gente. Tranquilo. Eu vou até dar um passo atrás e falar um pouquinho de 2015, né? 2015 foi quando o Cubo foi lançado. Então, exatamente essa semana, quinta-feira, a gente faz 5 anos de Cubo, 5 anos de conexão. E desde então, a gente vem fazendo essas conexões entre as startups e grandes empresas, e a gente vem acompanhando não só a evolução das relações, né, entre grande empresa startup, mas muito também a evolução do ecossistema em si, com iniciativas de apoio e suporte ao empreendedorismo, e de como que é importante e fundamental essa relação, né, essa interligação entre as iniciativas para que o ecossistema ele fique cada vez mais maduro, né? Então, ao longo desses 5 anos, a gente conseguiu observar um amadurecimento muito grande das startups, dos empreendedores e dessa relação, né? Até quando você pega o olhar da grande empresa para a transformação digital, e aí olhando toda a jornada de transformação digital, onde primeiro ela tem que fazer a transformação cultural, né, que é muito o principal entrave aí quando a gente fala da inserção da grande empresa no ecossistema de startups, ter que mudar esse mindset, ter que mudar também essa mentalidade para entrar nesse contexto não é algo trivial e realmente busca uma maturidade do ecossistema com relação a isso, e a gente percebe que essa maturidade ela tem sido, a cada ano ela tem sido adquirida, e principalmente nesse ano onde fomos todos obrigados, né, a nos transformar, a nos adaptar e a mudar também cultura, isso aconteceu cada vez mais. E o mesmo acontece com o ecossistema, né? Então, o ecossistema ele evoluiu muito. Se você pega o mapa das iniciativas de suporte e apoio ao empreendedorismo de 2010, 2015 para cá, esse mapa ele cresceu absurdamente, onde tem iniciativa para todos os estágios de evolução da startup, onde tem empresas trabalhando em todos os setores. Então, a gente pode ver tanto startup de todos os setores hoje, pode ver também grandes empresas tendo atuação com startups, não só do seu core business, mas de todas as áreas de negócio da empresa, e também iniciativas de fomento também para ajudar nessas iniciativas. Nós, como Cubo, além de ajudar na conexão startup e grande empresa, a gente também tem muito uma atuação com o ecossistema como um todo, né? Então, fazendo a atuação da startup com o investidor também, então entendendo qual que é o momento das startups do Cubo para poder fazer a ponte com os fundos que têm aquela determinada tese de investimento, com a empresa propriamente dita, com a universidade também, então olhando muito essa parte de talentos, né, de empresas que estão contratando
identificando talentos que estão disponíveis, os talentos principalmente que vêm da universidade, como aguçar também esse lado empreendedor, como mostrar para ele na prática o que é o trabalhar em uma empresa da nova economia, trabalhar numa startup, como que é o dia a dia. Então, a gente ajuda muito nessa frente também e nas diversas iniciativas do ecossistema. Então, quanto mais iniciativa a gente acredita que mais complementar, mais maduro e mais fomento e mais ajuda aí a todo o desenvolvimento do país e com relação à inovação que a gente dá, e é isso, esse é um dos principais papéis aí do Cubo nesse sentido. Legal, Renata. E eu vou puxar para a Lívia agora, para a gente poder falar um pouco mais também desses vários stacks de inovação que a própria Wayra já constrói há muito tempo, né? Da mesma maneira como a Renata estava colocando aqui uma linha do tempo de evolução do ecossistema de inovação, e até mesmo a partir do momento em que o Cubo começou a atuar e aí ampliar ainda mais os pontos de contato, a Wayra aqui no Brasil é considerada uma das principais referências nessa diversidade de aplicação de inovação aberta, né? E aí eu queria ouvir um pouco mais também de você, Lívia, com relação a esse desenvolvimento, quando a gente começa a chamar de PIDI, né? Que eu faço a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação de uma maneira aberta com o mercado. Vocês têm algumas iniciativas que atuam ali com polos relacionados à IoT, ao setor agro, e também no lado de investimento de vocês enxergam um pouco também, um pouco não, né, até bastante o mundo da conectividade e evolução do próprio core business do mantenedor da Wayra, vamos chamar assim. E aí eu queria ouvir um pouco mais, Lívia, do teu lado, como é que você enxerga esse amadurecimento, então, de abertura do ecossistema para também co-desenvolver junto das universidades, os polos e parques tecnológicos que existem aqui no Brasil. Perfeito. Bom, Rafa, até contando um pouco da trajetória, né, a Wayra, ela se estabeleceu inicialmente, né, veio em 2012, então tem bastante track record. Começou como uma aceleradora, né, para a gente ter essa curva de maturidade mesmo, de aprender a se engajar com startups, entender o que funciona, como é que eu trago uma startup para dentro da empresa, e ao longo do tempo foi entendendo que, né, a razão da nossa existência é justamente ser um hub de inovação, assim como o Cubo também, né, conecta esse ecossistema empreendedor e de universidades, acadêmico e de outros corporates também, para gerar negócios com a Vivo. Então, nesse sentido, a gente foi evoluindo, né? Hoje somos um corporate venture capital, mas a gente também traz outras oportunidades para gerar esses negócios, né? Então, nós temos uma frente que olha muito com viés de investimento para a Wayra, né? E nesse sentido, eu olharia assim, a gente tem duas vertentes, né, para trabalhar. Primeiro, tentar acelerar novas frentes de negócio. Então, a Vivo tem se posicionado muito, né, nessa questão do conectar para aproximar. Então, isso se estende a diversos setores, né? Assim como a gente comentou no agro, é um exemplo disso, né? Hoje a gente vê, o Vinícius está aqui, né, comentando do agro conectado, né? Os equipamentos agrícolas para a produção agrícola, né, para os alimentos, as máquinas conectadas, os algoritmos, né, para questão climática, como é que isso muda, né, o funcionamento da operação mesmo. Então, a Vivo se coloca nesse barramento todo de conectividade, né, que é o nosso core. Então, por isso, até um exemplo, né, a gente criou um lab que foi uma iniciativa o ano passado, chama Agro IoT Lab. Fizemos essa parceria junto com a Raizen, o Pulse, que é o hub de inovação da Raizen, a Vivo, a Wayra, a Ericsson e a Exalc, da USP, né? Então, você vê que tem uma conexão tanto com corporate, com o meio acadêmico, né? E para a gente buscar soluções para o agronegócio. E a partir dessa iniciativa, recentemente, a Vivo lançou 2 produtos para agro, com startups investidas pela Wayra, a Ativa e a IoTag. Esse é só um exemplo para comentar, né, de que forma que nós, como um hub de inovação, nos posicionamos para fazer esse tipo de parcerias que vai gerar novos negócios para a empresa. E outras frentes que a gente está buscando, né? A gente quer se posicionar muito forte no setor de educação, no setor de saúde. Então, faz todo sentido de a gente estar próximo desses hubs e de empresas que já atuam nesses setores. Porque tudo isso, né? Se a gente pensar, mas por que a Vivo vai entrar em saúde? Porque está vindo uma onda de telemedicina cada vez mais forte. E para isso tudo funcionar, né? Precisa
ter a conectividade por trás. Então, os modelos de negócio que eu venho observando, né, e que cada vez mais as empresas estão expandindo esses centros de colaboração, porque são competências complementares. E é aí que a gente consegue realmente extrair um potencial máximo de cada um e gerar um novo modelo de negócio. Olívia, vou pedir para você fazer mais um comentário com relação a isso, aproveitando o teu background também de trabalhar do lado de inovação de uma corporate que construiu também uma plataforma de inovação aqui no Brasil, né? E você acha que a gente ainda precisa estimular mais essa agenda de integrar os polos e os parques com as empresas? Como é que é o teu ponto de vista nesse sentido? Não, sem dúvida. Eu acho que tem muito espaço ainda para aproveitar. Tem várias corporações que nos procuram. Eu venho antes da IDP, estruturei um CVC lá, aqui na Wayra, que já era uma referência. Então, muitas empresas nos procuram para saber como dar esses primeiros passos, o que funcionou. Então, tem muita oportunidade, eu acho, nesse mercado. Uma dica que eu dou é sempre começar, né, nos níveis menos complexos, porque um CVC precisa mesmo um conhecimento, né, uma curva de maturidade maior, mas, por exemplo, os desafios, né, a gente faz também muito disso na Wayra, de levantar pain points com as áreas de negócio, por exemplo, da Vivo, e daqui a algumas semanas, já dando um spoiler, a gente vai soltar um desafio de logística. Né? Então, tem vários temas que são dores muito comuns em todas as empresas, independente do segmento, né? São muito similares. E eu acho que, nesse sentido, a gente pode se conectar e aproveitar para entender, né? Se a dor da outra corporação também é parecida, por que não a gente já, né, fazer essa troca e olhar soluções também? Ela testa uma coisa, eu testo outra e a gente compartilha os aprendizados. Legal. E aí eu vou puxar, então, justamente essa integração, né? O Vinícius, tá representando aqui a Cargill. A Cargill é parceira nossa há quase 2 anos aí na parte de estudos de mercado. E o Vinícius, a gente vê bastante iniciativas da Cargill, não só aqui no Brasil, mas na América Latina como um todo, dessa integração e compartilhamento de contextos de problemas e oportunidades, tanto com outras empresas, quanto também com os ambientes de criação, né? E aí eu queria entender um pouco mais do lado de vocês, que é uma empresa que trabalha com alimentação, né, e também originação, enfim, outros segmentos dentro do agro, onde a maioria dos desenvolvimentos para serem aplicados dentro do core da operação necessita ali de um grande investimento de tempo, de recursos e de pesquisa. A gente está falando talvez mais de aplicações relacionadas a hard sciences, a deep techs. Na visão da Cargill, vocês conseguem trazer hoje, dentro desse contexto, um grau de maturidade do ecossistema para a gente se aproximar ainda mais desse capital paciente, né? E demorar e investir mais tempo para que as soluções mais demoradas também consigam construir um cenário de disrupção no mercado? Não, com certeza, Rafael, excelente pergunta, né? E a Cargill, ela vem evoluindo muito nesse sentido, né? A Cargill é uma empresa de 150 anos de história, né? E dentro do agronegócio, que é um negócio bem tradicional, mas eu costumo dizer, né, que a Cargill é comparada como um transatlântico, né? Que ela demora bastante aí para mudar de direção, mas quando ela muda de direção, ela realmente segue firme e forte, aí difícil de acompanhar. A Cargill, né, eu diria, né, investiu aí em algumas tecnologias disruptivas nos últimos anos. Em 2017, ela investiu num negócio chamado Memphis Meat, que é de produção de proteína animal no laboratório, e outro investimento nessa área também, na Aleph Farms. Dentro do negócio de produção animal, né, que é onde eu estou diretamente vinculado, a gente investiu numa empresa chamada Caintos, que é irlandesa, com visão computacional para bovinos de leite, né, com inteligência artificial também para entender o comportamento animal. Então, o investimento em startup faz parte da nossa estratégia. A gente tem bem claro que se a gente quiser desenvolver tudo em casa, vai acontecer 2 coisas. Primeiro, que a gente vai ser bem lento, a gente não vai conseguir acompanhar a inovação que está acontecendo fora. E segundo, que a Cargill vai ser bem cara para desenvolver essas tecnologias. No Brasil, né, faz 2 anos que a gente anunciou um investimento numa empresa de tecnologia chamada Agnes, que é líder de mercado na gestão e tecnologia em suinocultura, e que a gente está aportando também conhecimento a essa empresa, né, essa startup, a Cargill é sócia,
tanto para expandir a capability deles para outras espécies, né, em agricultura e bovinocultura, mas também a suportar, né, a agro nessa expansão global para outras partes do mundo. Então, esse mindset aí de realmente estar colaborando com o ecossistema, para a gente trazer disrupção aí no agronegócio, faz parte da nossa estratégia. Então, a gente quer ser o parceiro de escolhas aí para startups, né, principalmente pela Cargill, né, ter acesso ao mercado, ter propriedade intelectual que pode aportar bastante, né, e construir esse ecossistema aí para a gente resolver realmente problemas significativos para os nossos clientes, né. Hoje o agronegócio, se comparar com outros setores, o setor mais atrasado em termos de transformação digital, e tem muita coisa aí para ser feita, né, ter soluções que sejam viáveis, né, e desejáveis aí para os clientes, para realmente ter adoção e realmente acontecer a transformação. Mas o problema não é somente do ponto de vista tecnológico, eu olho no agronegócio, né, a transformação digital realmente precisa fazer parte da estratégia das empresas, e eles entenderem também que não é somente uma adoção da tecnologia, tem mudança de processo, tem mudança de cultura, para que isso realmente aconteça. Legal, Vinícius. E depois eu quero explorar um pouquinho com você essa parte do relacionamento com as universidades, né? Vocês vêm fazer um trabalho... Depois não, vamos aproveitar agora já, né? Vocês fazem um trabalho bem próximo das universidades aqui no Brasil, e estimulando desde os primeiros movimentos ali de contato, com hackathons na área e tudo mais, mas também trazendo esses pesquisadores para próximos de vocês, né? Do ponto de vista de vocês, qual é o maior valor que você consegue capturar se aproximando também do meio acadêmico dentro desse contexto de desenvolvimento de soluções para o setor agro de foods? Sim. Bom, recentemente a gente fechou uma parceria, né, com a Universidade de Viçosa para começar a desenvolver juntos tecnologias para bovinos de corte. Acho que tivemos problema com o áudio do Vinícius, né? Beleza, eu vou trazer então para a Renata, enquanto a gente se restabelece aqui. Renata, e eu vou trazer então esse mesmo contexto que é falar do capital paciente. O setor mais avançado em termos de transformação digital tem muita evolução realmente acontecendo. Acho que agora soltou tudo de uma vez que estava represado ali. Mas vamos lá, Renata, enquanto a gente faz a conexão de novo com o Vinícius para a gente finalizar. O Cubo ele trabalha muito direto com as empresas ali, conectando com as startups que estão ali associadas. Quando a gente começa a falar do capital paciente, a gente sai um pouco desse contexto que a gente está acostumado a ver das soft sciences, das startups mais comuns, e passa a querer trabalhar junto com desenvolvimentos mais complexos e longínquos. Na visão hoje do Cubo, existe esse espaço já com as corporações para a gente poder trabalhar? Eu acho que agora perdemos a Renata. Então, vamos lá então, Lívia. Tô aqui. Vamos lá então, vamos a gente aqui. Olivia, então, voltando a esse contexto do capital paciente, a própria Wayra, como um Corporate Venture Capital hoje, deve olhar bastante para essas soluções que estão sendo desenvolvidas com um caráter de pesquisa mais profunda, né? Até um dado que a gente viu recentemente, dos 10 maiores CVCs do mundo, 9 deles, os últimos investimentos foram relacionados a Deep Techs ou relacionados até mesmo à parte de segurança digital ou biotech. Na tua visão, agora como gestora da Wayra, né? No Brasil, a gente tem um bom celeiro também de soluções aí que vão ser construídas com o estímulo do mercado junto com as universidades, junto com os parques e com os pesquisadores? Rafa, sem dúvida, eu acho que tem vários polos, né, que a gente pode citar que são destaques hoje no Brasil, né, dar alguns exemplos deles, né, mas quem já foi no Porto Digital em Recife, é incrível, né, a quantidade de pessoas capacitadas trabalhando com alta tecnologia, num centro realmente que você consegue conectar, né, universidades, empresas, o acesso à tecnologia, acesso a talentos e fazer isso virar
um ciclo virtuoso, né? Outros polos, por exemplo, Santa Rita do Sapucaí, né, que tem o Inatel. É incrível o que eles fazem lá. Em Belo Horizonte, São Pedro Valley, lá no sul, né, tem muita empresa de tecnologia ali, em Florianópolis. Então, acho que são alguns exemplos, né, de como que até mesmo parcerias pública e privadas, né, algumas políticas públicas também que apoiam nesse sentido, e nós, como Aira, a gente acompanha muito próximo, né? Temos parcerias e cooperação com vários desses centros, então a gente está sempre com o radar ligado para ver o que está surgindo de novas tecnologias e também desses estudantes, né? Que não é o nosso ticket. Hoje a gente já investe em startups mais maduras, que realmente tenham robustez para gerar negócios com a Vivo, ter soluções escaláveis que possam, inclusive, internacionalizar, mas elas surgem, muitas vezes, desses polos, né? Então, a gente mantém essa conexão muito ativa, faz programas também, né? A gente tem buscado o desenvolvimento de novas parcerias em temas específicos, né? Para apoiar esses empreendedores que estão numa fase inicial, e assim que eles chegam num estágio, né, de maturidade, contração, e aí sim a Aira entra. Hoje o nosso ticket a gente sempre co-investe, né, investimos até R$1 milhão por startup, mas pegando desde seed, em alguns casos até Series A. Então, tem alguma flexibilidade ali no estágio que a empresa se encontra, mas elas já estão em fase de tração. Então, eu acho que tem muito espaço para essa descentralização, né? E a pandemia, acho que também nos traz esse aprendizado, né? Hoje, independente de onde a startup se encontre ou o hub de inovação, a gente consegue conectar de uma forma muito mais fácil, né? Então, sim, essa descentralização dos grandes polos, saindo um pouco de São Paulo, também eu acho que é um movimento muito benéfico para o país como um todo. Legal. Renata voltou. Olívia, eu ia fazer um comentário falando, né, não é à toa, talvez o Viva Fibra é o que está melhor funcionando em termos de conexão. Gente, caiu minha internet. Para comprovar que o Vivo Fibra funciona. O Vivo Fibra aí funciona, fazendo a propaganda aqui para o pessoal da Vivo. Renata, que bom que você voltou, tá ouvindo bem? Desculpa, gente, agora tô. Qual foi a última pergunta, por favor? Eu estava justamente explorando essa visão de vocês hoje no Cubo, né, que vocês conectam as startups com as empresas e muitas vezes está focada ali em problemas que são resolvidos através da tecnologia, com soft science, e eu estava perguntando no sentido se vocês hoje já veem um amadurecimento do lado das empresas por demanda também de soluções desenvolvidas com base em hard sciences de deep techs, né? Eu trouxe um dado aqui, enquanto eu estava conversando com a Lívia, que dos 10 maiores CVCs nos últimos anos, 9 fizeram grandes investimentos em biotechs, segurança da informação e outros deep techs, né? Como é que você vê isso com o relacionamento que existe hoje através do Cubo? Sim, eu também vejo esse relacionamento amadurecendo e até essa percepção ela está mudando, né? Então, hoje eles estão sim, as grandes empresas elas estão com esse olhar também para esse sentido, vendo valor nisso, né? Então, cada vez mais tem um amadurecimento da relação e de novos olhares de utilização também de startup, e a gente vê e percebe aqui no nosso dia a dia isso também. Legal. Gente, eu vou caminhar para o nosso final aqui. Infelizmente, eu não sei se o Vinícius vai conseguir voltar até... coitado. Voltou. Ó, falei no Vinícius. Eu também caí, Vinícius. A Lívia ficou sozinha. Aqui é Vivo Fibra, Vinícius. Comprovando, né, Lívia? A gente, na verdade, combinou tudo isso. Não é Vivo, mas adoraria, viu? E, putz, fico chateado aí de ter caído. Até a pergunta não peguei direito, mas peço desculpas aí. Eu fico o dia inteiro em call e vai acontecer bem no momento que a gente vai falar. Faz parte. Faz parte, não tem problema, a gente está sujeito a isso no mundo online, a gente vai ter outras oportunidades de continuar a nossa conversa. Eu estou caminhando para o final, infelizmente, por causa da questão do tempo, o papo está ótimo e a gente poderia aproveitar mais ainda, complementando as visões de todos vocês com relação a esse ambiente, né, de criação de mais valor com o ecossistema. Mas aí, para finalizar, então, a gente ir agradecendo já mais uma vez a disponibilidade, a participação de vocês. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer a mesma pergunta para os três, e eu vou pedir para que vocês
compartilhem essa visão, né, essa sugestão a partir de agora, que eu queria pedir referências, né? Então, a gente tem terminado os eventos aqui ou pedindo uma indicação dos nossos painelistas ou uma reflexão, né, com relação à ampliação da visão de inovação aberta. No caso de vocês, eu queria pedir 2 sugestões de referência sobre ecossistemas integrados que vocês consideram interessantes da gente buscar e ampliar um pouco mais o nosso benchmarking próprio aí, para entender um pouco mais de como a inovação aberta ela vai muito mais da integração entre startups e empresas, mas existem outros vários atores do ecossistema, como a comunidade, os pesquisadores, os outros investidores, os próprios parques e polos tecnológicos. Então, para finalizar essa conversa, eu queria começar agora com o Vinícius. Vinícius, muito obrigado de novo pela sua presença aqui. E quais seriam as suas 2 indicações? A primeira indicação, né, falando de Brasil, hoje a Cargill ela tem parceria com a Agtech Garage, né, que para a gente, dentro do agronegócio, é uma referência, né, eles conseguiram montar lá em Piracicaba, né, um polo, né, que está trazendo massa crítica aí para a discussão de oportunidades no agronegócio, com uma série de eventos e também, né, aproximação das startups aí com a Cargill. E globalmente, né, a Cargill tem parceria com a Techstars, que é um grande ecossistema aí de startups, onde inclusive a Cargill roda o nosso programa global de aceleração de startups nos Estados Unidos, junto com eles. E também a gente tem um programa de mentoria, né, dos executivos da Cargill para as startups aí que participam desse processo, e são startups aí que vão, a gente chama o programa From Farm to Fork, então desde a produção, né, na fazenda até o garfo, né, do consumidor. E só reforçando a mensagem, né, antes de agradecer, a gente, como Cargill, a gente quer cultivar esse ecossistema digital, né, para a gente ser um elo relevante aí na produção animal, associando o nosso conhecimento, né, e acesso ao mercado da Cargill, trazendo junto, investindo e realizando parcerias com empresas aí de tecnologia, startups, institutos, até grandes empresas aí, para a gente realmente somar capabilities, né, e resolver as demandas dos clientes que estão buscando aí melhorar a tua produção para a gente produzir mais alimentos com mais segurança, com mais produtividade, mais acessível, e também olhando o bem-estar animal para ajudar o mundo a prosperar. Eu realmente agradeço o convite, Rafael, realmente um prazer aí estar participando desse evento com vocês, e peço desculpas aí pela inconveniência aí da conexão. Tranquilo, Vinícius. A Lívia vai mandar um cupom de desconto para a gente do Vivo Fibra, e aí vai ficar tudo beleza. Lívia, por favor, obrigado mais uma vez pela tua presença, e eu queria ouvir as tuas 2 indicações. Bom, eu já comentei um pouquinho de polos, então eu vou mudar um pouquinho a minha indicação acho que temas que estão como referência, que eu acho que ajudam muito, né, tanto empreendedores quanto corporações. A Endeavor lançou recentemente um estudo bem interessante, né, que chama MAC, Mapa de Acesso ao Capital. Então, para os empreendedores, acho que tem uma trajetória lá, uma trilha, né, interessante para olhar quem são os investidores, como seguir as etapas, né? A Era está lá, tem vários co-investidores que também estão presentes, então eu acho que vale a referência. E uma boa prática que a gente tem também, mais para o público de corporates, né? O que a gente tem adotado na Vivo, junto com o time de inovação, nós temos convidado vários fundos, né, gestores de fundo, para irem até a corporação e explicar um pouco das tendências, o que eles estão, né, vendo no mercado, como que eles estão investindo, apresentar algumas startups do portfólio que a gente entende que possam ter fit, né, para gerar negócios, e isso tem sido muito interessante, porque gera insights, traz novas informações de uma fonte que não é o trivial, e vários negócios têm sido gerados através dessa iniciativa. Então, trouxe mais como uma referência aí de boa prática que tem funcionado. Muito legal, Lívia. Obrigado novamente pela tua disponibilidade. Renata, para a gente finalizar, também quero te agradecer, agradecer a disponibilidade sua, da turma do Cubo, sempre tão parceiros nossos, e ouvir as tuas 2 indicações. Sim, com certeza. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer também estar aqui com vocês.
Lívia, Vinícius, você, Rafael, o time da Liga e todo mundo que está aqui. Foi ótimo estar com vocês. Eu vou na linha bastante da Lívia também de conteúdo, né? Hoje o que não falta também é conteúdo para ser compartilhado, são informações relevantes e curadas. No Cubo, a gente tem trazido toda semana no nosso Cubo Live Talks especialistas do ecossistema para trazer temas relevantes para contribuir com relação à inovação e empreendedorismo. Então, tem sempre tema voltado para a área de atuação como um todo. Então, tema para startup, tema para grande empresa que está fazendo o processo de jornada de transformação, para investidores também, startups, investidores, universidade. Então, é legal entrar no YouTube do Cubo, é só colocar Cubo Itaú no YouTube, que vocês conseguem ter acesso e ver a quantidade de conteúdo aí que a gente está gerando também para o empreendedorismo. Tem uma outra ferramenta, e aí falando especificamente de inovação, de transformação de Open Innovation, tem uma iniciativa interessante, uma plataforma da ACE, que chama My Innovation, que consegue mensurar a prática de Open Innovation, né? Então, na verdade, os projetos de inovação. Então, é interessante também, porque tem muita grande empresa que fala como que eu consigo mensurar, como que eu consigo medir. Então, é uma ferramenta, é uma plataforma super legal, além de muito conteúdo que outros hubs e outros espaços, né, de fomento hoje também tem para oferecer. Então, a própria Liga, uma gama e infinidade de coisas, com todos os relatórios que fazem todo sentido, ainda na linha também da Lívia, né, com todas as tendências, para onde olhar. Então, os relatórios da Liga eu sempre também utilizo aqui, eu sempre compartilho aqui no Cubo, porque acho que o ecossistema precisa saber disso, precisa estar mais também informado, entendendo tendências também, para entender para onde que a gente está indo e o que a gente tem, né? Então, é bastante interessante também acompanhar todos os players hoje que têm conteúdo relevante aí para a gente estar sempre atualizado de tudo que está acontecendo. Eu também criei um canal no YouTube, Renata Zanuto também, eu estou trazendo pitch de startup com dica de founder para empreendedor, conteúdo também para quem está começando. Então, para quem tiver interesse também, fico à disposição pelo lado do Cubo também, principalmente para conexão com todas as startups daqui, cubo.network/startups. Também vocês conseguem olhar a lista de todas as startups que estão aqui, fico à disposição para fazer conexão e ajudar esse ecossistema a ficar cada vez mais maduro e evoluído. Renata, Obrigada. Lívia, Vinícius, mais uma vez, muito obrigado.